Graça e paz, amados. É uma honra estar com vocês aqui, Pastor Ricardo, com os demais pastores amigos, nessa igreja tão querida, tão amada, nessa celebração tão importante, Pastor Nildo. Vamos orar? Deus tem uma palavra no nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite tão especial. Obrigado por tudo que já aconteceu até agora. Obrigado, Deus, porque a tua igreja celebra, tua igreja te glorifica, tua igreja te exalta, assim como também todo esse colegiado de pastores que foram, ó Deus, convidados para colocar as mãos sobre a vida do nosso querido amigo Pastor Nildo. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque sabemos que essa vitória é tua, essa vitória é para a tua glória. Essa tua igreja celebra nessa noite essa grande conquista, e nós te tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias no texto de Timóteo, 1 Timóteo 3:1, vamos ler. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1, um texto muito maravilhoso, muito especial. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Vou ler em outra versão: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aleluias. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Num culto como esse, eu fico explodindo de alegria. E é bem simples a razão. O culto de hoje não é um culto apenas para a ordenação do Nildo. A ordenação do Nildo é um presente para a igreja. Não tem sentido, tem pastor, se não tem rebanho. Ter pastor que não tem rebanho, serve para nada. Mas quando tem rebanho e não tem pastor, tem um grande problema. Mas quando tem um rebanho e tem um pastor, e desse rebanho ele cresce e nasce pastores, aleluia, glória a Deus, a igreja vai sendo fortalecida, a igreja vai sendo abençoada, a igreja vai tendo propósito. Não porque o pastor seja maior do que a igreja, aliás, não, nós somos ovelhas, e eu gosto de usar o termo ovelhas que rugem. Não é assim, pastor? Nós somos ovelha ou não somos? Essa cara de bravo que temos muitas vezes, quando damos aquela palavra dura, o pastor Ricardo, os demais pastores, no fundo, a gente vive dizendo: Jesus, eu vou aos teus pés, eu me coloco diante do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. E quando eu falo que somos ovelhas que rugem, não é porque a gente tem o biotipo de leão, não. A gente é ovelha. É porque hoje, num momento como esse,
o Nildo sai do aprisco, deixando de ser ovelha por um instante, e aí ele se destaca como um pequenino ovelha que tem semblante de leão, porque ele vai ser galardoado por um dom que aquele que é o leão da tribo de Judá tem o dom. Então, na realidade, a gente é leão, ovelha que ruge nos púlpitos, mas não é porque somos melhores, não, é porque a graça nos atingiu. Amém, pastores? Todos nós não estaríamos aqui se o Senhor não nos separasse para cá. Todos nós não estaríamos aqui, não nos manteríamos de pé, se não fosse a bondosa mão do Senhor nos ajudando dia a dia. Muitas vezes a ovelha olha para nós e diz: pastor, como o senhor é inteligente, estudado. Aí dentro do meu coração a gente diz assim: Deus sabe do desespero que é cuidar de vocês. Não é assim, pastores? Deus sabe do desespero que é nos colocar como profetas. Deus sabe do desespero que é nos colocarmos como homens de Deus entre todos vocês. Chegou a mulher mais linda dessa igreja, mas desculpem fazer essa observação. A minha esposa, ali. É aquela. Desculpa, irmão. Não, ela chegou agora. O obreiro esperto. Gostei de ver, viu, pastor Ricardo? Isso aí. Glória a Deus. Voltando, amados, pastorear não é simplesmente um ofício comum. Eu costumo dizer aos meus obreiros, amigos e alunos, que é o ofício mais difícil dessa terra. Mais difícil. Porque no mercado de trabalho, se a pessoa não está produzindo adequadamente, o que a gente faz? Vamos lá, o que você faz no mercado de trabalho? Demite, todo mundo sabe disso, é ou não é? Você está com vontade de demitir um presidente que foi eleito esses dias aí? Tá ou não está? Mal assumiu, o Brasil está desesperado. Os economistas estão atônitos. Por quê? Mal assumiu, abriu a boca, já está deixando todo mundo de cabelo em pé e os carecas estão nascendo até cabelo. Vocês não imaginam o que está acontecendo no mercado financeiro. A Faria Lima, que apoiou a eleição dele, eles estão desesperados. Por quê? Porque, meu irmão, no mercado de trabalho, se deu errado, você demite. Na política, você não vota. Mas e na igreja? Como agir? Você não pode demitir um membro porque ele faltou. Você não pode demitir o pastor porque ele não pregou bem. Na igreja é diferente. É os valores do reino. E hoje é um dia muito especial para todos nós, porque mais um dia, na história do coração de Deus, está nascendo um pastor, para a glória do Senhor. O título do que eu vou trabalhar agora é os dois começos. Os dois começos. O texto que lemos aqui diz: esta afirmação é digna de confiança. Nas outras versões fala algo que eu particularmente gosto mais. Eu li primeiro na NVI, depois eu li na Interlinear. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém deseja ser bispo ou ser pastor, deseja uma nobre função. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo está dizendo que o pastorado não é algo comum. O Espírito Santo deixou registrado aqui, porque a palavra bispo, a palavra episcopo, a palavra pastor é a mesma coisa. Leia pastor. Se alguém deseja ser pastor, deseja uma nobre função. Uma nobre função. E na maioria das versões diz: uma excelente obra almeja. Pastor Nildo, Jesus ele não fazia questão que as pessoas o chamassem de mestre.
ou Raboni. Se alguém o aclamava como Deus, ele sabia que era Deus, então ele gostava, mas pode ver que na multiplicação dos pães, ele é condecorado com o título de que é rei e ele não se gaba, porque ele sabia que ele era rei. Jesus não se autoproclamava profeta, e também não se auto-intitulou como um apóstolo, nem como um sumo sacerdote. Sabemos que Jesus é rei, é profeta e é sumo sacerdote, que Ele é Deus, que Ele é tudo. Mas Jesus, Ele se autoproclamava e Ele amava de ser chamado por pastor. O que eu quero falar com isso ao Nildo, à igreja, aos colegas: nenhum título na terra se compara ao ofício do pastorado, porque o Deus encarnado se alegrava de ser chamado pastor, e ele falava: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E hoje eu quero trabalhar sobre dois começos. Por que dois começos? Você aceitou Jesus, igreja? Você foi lavado no sangue do Cordeiro? Você passou pela porta? Passou pela porta um dia, pastor Nildo? Passou? Esse é o primeiro começo. Esse é o primeiro começo de todo cristão. Todo cristão tem que nascer de novo. Todo cristão tem que passar pela porta. E um dia foi assim com o apóstolo Pedro. E eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos 1,17. Marcos 1,17, olha que interessante. Jesus chega para Pedro e para os demais apóstolos e fala algo magnífico. Marcos 1:17. E disse-lhe: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Aleluias. Um dia você ouviu isso de Jesus, meu irmão? Gostaria que você se lembrasse desse momento, onde tudo começou na tua vida. Onde tudo começou na tua vida? Onde tudo começou, pastor Nildo? Onde tudo começou, pastor Rui? Onde tudo começou, pastor Zé Silva? Pastor Brás? Pastor Paulo? Pastor Ricardo? Onde tudo começou? Irmã Rose? Onde tudo começou? Guarda isso no teu coração. Não tem sentido para onde vai se a gente não sabe de onde tudo começou, meus irmãos. Um dia um grupo de irmãos se reuniram aqui e começaram esse trabalho. Onde tudo começou? Onde tudo começou? Podem ver que Deus nos ensina na sua palavra para que a gente se lembre do quê? Das grandes obras e dos grandes feitos de Deus. Deus, Ele tem prazer que a gente vá para frente, mas que a gente se lembre do passado. É diferente para o cristão. Para o mundo não. Para o mundo você olha para frente, você enxerga para frente e segue para frente. Mas Deus diz para nós, muitas vezes: lembra-te do teu Criador. Não esqueça da mulher da sua mocidade. Volta ao teu primeiro amor. Aonde tudo começou? Aonde tudo começou? Hoje é um culto de ordenação, sim, para que muitas outras vidas comecem também do zero. Porque eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui celebrando hoje a ordenação do Nildo e se alegrando com a igreja local, um dia você entrou aqui, quem sabe, sem esperança, sem rumo, e aquela palavra do púlpito, aquela canção, aquela oração atingiu a tua vida. Por quê? Porque havia uma igreja organizada, havia líderes, havia alguém. E lembrar do começo é importante porque determina a nossa origem, reescreve a nossa história
e marca o nosso legado. E somente assim a gente chega em algum lugar. O crente é diferente, irmãos. O crente é totalmente diferente até nisso. Porque a gente só caminha para frente lembrando de onde a gente saiu. Pode ver, irmãos, por que hoje a gente está sem identidade no país, no mundo? Porque as pessoas não têm o que história, ou apagam as suas histórias. Onde tudo começou, Nildo? Onde tudo começou? Onde tudo começou, meu irmão? O Senhor quer que você se lembre a cada dia onde tudo começou. E a palavra do Apocalipse é para que a gente, o quê? Se arrependa, caso a gente tenha se esquecido do primeiro amor. E por que eu falei sobre dois começos? Porque o primeiro começo é esse, é o primeiro começo da nossa conversão, do nosso encontro, da nossa ida aos céus. É um começo, eu diria, vertical, que é para Deus. Mas em algumas pessoas Deus faz algo diferente. O que Deus faz? Ele dá um segundo recomeço. Pastor, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Porque é a vontade de Deus. Isso não significa que somos melhores ou piores. É porque Deus, Ele faz assim, porque Ele tem uma obra na vida de alguns. E qual é o segundo começo? O segundo começo é aquele que aconteceu na vida de Pedro também e dos apóstolos, lá no mar de Tiberíades. Abra comigo agora em João, capítulo 21. João 21. Lembra quando Jesus tinha acabado de ressuscitar? Ele disse para que os apóstolos fossem para Galiléia. E aí acontece algo muito lindo. Porque ali em João capítulo de número 21, o Senhor se apresenta para os apóstolos no mar de Tiberíades, e ali ele fala algo exclusivo a Pedro. Pedro já tinha sido separado para ser apóstolo, ou discípulo. 3 anos e meio atrás ele falou: siga-me. O que ia acontecer com ele? O que vai acontecer conosco? O que está acontecendo na nossa vida? Meu irmão, a história de todos nós está sendo registrada por Deus. A tua vida ela é importante, você importa. Pastor, eu não sou pastor. Você importa, você é importante, você tem dons. Deus está escrevendo a sua história. A sua vida não é um borrão. Você está nas mãos do Eterno, e o Eterno vai revelar dia a dia o que Ele tem para você. Por que com alguns Deus faz diferente? Porque aí não é porque somos melhores, é porque somos mais servos. Não é porque na igreja o pastor ele é o líder porque ele vai ser o manda-chuva, não. Na igreja é o inverso. Na igreja ele vai ser mais servo. Porque lembram de Jesus? Jesus ele era o servo, o líder que servia, o líder serviçal. O pastor não é o chefinho. Hoje em dia vocês podem ver que hoje em dia os pastores viram chefinhos, não é? Eles gostam de se tornar obreiros, alguns obreiros e alguns diáconos, evangelistas, para serem chefinhos, para darem cartadas. Não, na igreja não é chefinho, na igreja é servinho. Não tem sentido. No mundo é líder. Na igreja somos líderes, mas não para mandarmos, mas para servirmos. Pode ver que o padrão do reino dos céus é diferente. É o líder serviçal. Meus irmãos, Jesus foi esse que deixou a eternidade, despojou a sua glória, se tornou como eu e você e nos serviu, lavou os nossos pés e, como se não bastasse, morreu na cruz em nosso lugar. Ser chamado de pastor é o que? É trilhar nesse propósito, é ser servo do irmão. Agora, vou chegar lá. Não é porque eu estou falando isso que você vai tirar. Opa, beleza, pastor. Eu já estava com a vontade de mandar no pastor Ricardo. Agora eu tenho 2 para mandar. Não. É outra proposta. Porque também no mundo há outra dinâmica. Você no mundo, você e eu no mundo pensaríamos diferente. Mas na igreja nós não somos
do mundo. Nós somos ovelhas, e a ovelha é diferente do mundo. O mundo é para lobo, o lobo não casa na igreja, a igreja é para ovelha. Amém, igreja? Por isso que o líder, o pastor, ele é um servo da igreja, mas a igreja não explora o pastor, a igreja ama o pastor. E aqui vemos em João 21, aquele diálogo de Jesus com Pedro, do versículo 15 em diante. João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Aleluias. Depois Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E por último Jesus concluiu dizendo: cuide das minhas ovelhas. Aqui foi o segundo começo. Como assim, pastor? Jesus sabia que Pedro, em poucos dias, seria uma ovelha que rugiria. Pedro seria essa ovelha que rugiria. Nesse episódio ele ainda está com medo, ele está aflito. Passam-se menos de 50 dias, vem o Pentecostes, e agora Pedro, como um leão, ruge, e 3.000 almas se convertem. Depois 5.000 almas se chegam, e a igreja vai crescendo, e aqui estamos para a glória do Senhor. Na vida de cada servo de Deus e de cada ministro, há 2 começos: o dia que nos convertemos e o dia que o Senhor nos separa para o ministério. Foi assim no Velho Testamento, quando Samuel vai até Davi e unge, assim como aconteceu no dia que o Senhor falou com Nildo sobre uma profecia que ele seria pastor. Ali foi apenas a voz de Deus dizendo: olha, vai acontecer. Mas hoje é o momento da graça de Deus sendo derramada sobre a vida do nosso irmão, porque está acontecendo. O apóstolo Paulo também teve 2 começos. Qual foi o primeiro começo da vida de Paulo? Na estrada de Damasco, enquanto ele perseguia a igreja, o Senhor se apresenta para Paulo. Ali começou na vida do grande apóstolo. E o segundo começo, pastor? Na igreja de Antioquia da Síria, quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho preparado. Aleluias! Por que eu estou sendo enfático nessa afirmação, meus irmãos? Igreja, não queime etapa. Igreja, valorize os teus eleitos, os ministros que Deus separa. Se você não foi separado para o pastorado, para o episcopado, glorifique a Deus, porque nem todos serão. Essa ideia que todos serão pastores é uma utopia. Não é à toa que hoje o pastorado é uma das profissões, se assim pudéssemos dizer, não é uma profissão, é um ofício mais desprezado. Por quê? Porque os pastores estão pastoreando não por vocação, mas por profissionalismo. Viram na igreja o que é um grande negócio. Ou seja, quem perde com isso, igreja? Quem perde com isso é a igreja, é a noiva. Porque aí os lobos tomam proveito. Porque o ofício pastoral, ele é uma vocação, é um chamado, é uma voz que emana do trono de Deus. Não são coisas humanas. Porque aqueles que se aventuram querendo ser pastores pelo intelecto ou por questões carnais, tem data de validade, eles morrerão, porque Deus não os autentica. Deus autentica aqueles pelos quais o Espírito Santo separa. Por isso que a igreja, e agora eu quero me referir à igreja, a igreja deve zelar pelo pastor, a igreja deve amar ao pastor, a igreja deve cuidar dos vossos eleitos. Por quê? Porque isso é uma função muito linda, muito especial, pela qual a igreja é presenteada.
A igreja é galardoada. Amados, quanto vale um pastor na sua vida? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Quanto vale e quanto custa um pastor? Já pararam para pensar? Quanto vale e quanto custa um pastor? É que são coisas distintas. Deixa eu ensinar isso para vocês. Eu fui na editora Pesa, alguns anos atrás, comprar uma obra, um livro de Charles Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. E o presidente, o dono da editora, estava lá, o Bill. Essa loja ficava lá na 24 de maio, na galeria. Enquanto eu estava ali, eu perguntei para o Bill. Bill é um inglês que vive aqui no Brasil, então ele fala o português bem americanizado, ou bem inglês. E eu falei, Bill, quanto custa esse livro? Aí eu peguei o livro de Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. Aí o Bill disse assim, este livro custa uns $50 mil. Eu quase soltei o livro. Falei, que é isso? Quase está amarrado. Que é isso? Como? Você me perguntou. Aliás, desculpe. Eu falei, quanto vale esse livro? E aí o Bill disse, vale uns $50 mil. Aí eu falei, como vale isso? Aí ele, você me perguntou quanto vale, não quanto eu vendo. Eu vendo ele aí era R$35, coisa do tipo. Eu falei, mas aí não estou entendendo, Bill. Aqui, aí ele pegou o livro, aqui tem lições que podem transformar a sua vida, podem formar pessoas, podem mudar gerações. Quanto vale? Quanto custa? Amado igreja, quanto vale um pastor? Quanto custa um pastor? Estão entendendo? Estão entendendo? Quanto vale uma instrução para o teu casamento? Quanto vale uma instrução para a tua vida espiritual? Pode ser a palavra que te fará chegar no céu. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale a igreja orar pelos vossos pastores? Regar eles de intercessão, de oração. Quanto vale? Vale muito, igreja. Valorizem os vossos pastores. E esse pastor que hoje está sendo aqui presenteado com esse dom, porque quanto custa cuidar de um pastor? Não custa muito mais do que um outro profissional, concorda? Quanto que é um salário pastoral? Quanto que é a prebenda pastoral? Porque o pastor não recebe salário, recebe prebenda. Quanto vale? É um salário. Mas quanto custa? É um salário, mas quanto vale o ofício pastoral? Vale demais, irmãos. Guardem isso no seu coração, meus irmãos. Porque muitas vezes hoje a gente viu que virou um grande mercado. O pastor está ganhando muito, vamos trocar por 3 que ganham menos. Por exemplo, tem igrejas que negociam, tem igrejas que acontece isso. E aí o que acontece? Perdem os pastores. E aí os pastores, aí quando vai ver a igreja está sem pastores. Guardem isso, irmãos, cuidem desse presente que Deus está dando hoje para vocês. Ele é um líder serviçal. Ele veio de Deus, mas compete à igreja cuidar. Amém, igreja? Por que eu estou falando isso, amados? Esses dias atrás eu conversava com um amigo de uma igreja grande, que tem mais de 2.000 membros, a igreja. E o pastor lutando com os cultos de oração. Uma igreja grande de 2.000 membros, e o pastor cobrando os irmãos para ir na igreja, e o pastor, depois de tanta insistência, teve que cancelar os cultos de oração no meio da semana por falta de frequência. 2.000 membros essa igreja. Sabe quantas pessoas vinham nos cultos de oração? 15 pessoas. E o pastor dedicado, piedoso. Pensem, irmãos, não estão valorizando o pastor que tem. Não estão. Porque no dia que valorizarem o pastor, seguirão as pisadas daquele homem de Deus. Seguirão, porque, irmãos, quanto vale um culto de oração? Quanto vale um culto de oração? Pode ser o dia do seu milagre. Então, meus amados irmãos, dou esse conselho a vocês: valorizem os vossos pastores. Muitos colegas, muitas vezes me procuram dizendo que algumas igrejas estão sem pastores. Ora é culpa dos pastores, mas ora também é culpa da igreja. Por quê?
Porque não valorizam os seus ministros. Querem uma mensagem palatável, uma mensagem que os agrada. Aí o pastor fala algo mais duro, já não frequentam o culto, já boicotam o culto, e aí a igreja começa a boicotar o pastor, e aquele pastor se desanima, vai para outro lugar. Eu sei que tudo isso é muito complexo, eu não quero entrar nos méritos agora, mas eu quero destacar, se Deus está dando um presente para vocês, valorizem com esse homem que Deus colocou para vocês. Quero agora dar alguns conselhos para o meu irmão querido Nildo. Amado irmão Nildo, o apóstolo Paulo teve 2 começos, Pedro, Paulo, João, Tiago, você está tendo 2 começos. Pastor Ricardo, há 8 anos atrás teve 2 começos. Passou rápido, não é, pastor? Tem passado rápido, graças a Deus, não é, pastor? Porque se está demorando demais, é sinônimo que não está legal. Todos nós um dia passamos por experiências maravilhosas, e eu queria dar alguns conselhos ao Nildo, pastor Nildo. Querido pastor, ouça do Espírito Santo, sempre, todas as vezes. Não se intimide de ouvir do Espírito Santo que Ele tem para a tua vida. Eu gosto de usar uma expressão que é a voz de comando de Deus. Quando Deus fala conosco, quando Deus sussurra aos nossos ouvidos, quando Deus nos impele a algo. Querido amado colega, lembre-se disso, ouça todas as vezes do Espírito Santo de Deus. Calvino, o grande líder da igreja presbiteriana, quando ele começava um culto, ele dizia e orava: Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, porque sem Ele nós nada somos. Permaneça sendo fiel, aconteça o que for, e seja fiel até o fim. Fiel à palavra, fiel ao seu chamado, fiel à sua família, fiel a essa igreja querida. Ó, queridos irmãos, nós temos visto que muitos pastores que outrora admirávamos, aprendíamos, hoje eles não são mais nossas referências. Pastor Rai, o que você, quando se depara com isso, como você fica? Eu fico tristíssimo, amados. Pastores que outrora eram os meus mestres, eram os meus líderes, hoje eles não servem mais como referências. Por quê? Porque eles não permaneceram fiéis. Quantos são aqueles pastores que, em nome de ter uma igreja inclusiva, apostataram da fé? Aí eu pergunto, são inclusivos ou se tornaram mundanos? Porque toda a igreja de Jesus sempre foi inclusiva. Toda a igreja de Jesus sempre aceitou os marginalizados. Toda a igreja de Jesus sempre tratou bem qualquer pessoa. É verdade ou não é, amados? Das tradicionais às ultrapentecostais. Agora, por que esse discurso? Nós aqui nessa igreja seremos inclusivos com todas as pessoas, todos os gêneros. Ora, nós nunca fomos? Maltratávamos uma pessoa? Se entrar alguém mal vestido na igreja, os diáconos agridem, ofendem? Se entrar pessoas com vícios, nós vociferamos contra eles? Jamais. Olha que sutil esse discurso. Pastores que outrora eram nossas referências, hoje se tornaram apóstatas. Ó, amados, ó, pastor Nildo, cuidado, permaneça em nome de Jesus, sendo fiel à palavra, sendo fiel à igreja, porque aquele que realmente tem o Espírito Santo preserva a noiva. Lobos e tiranos usam a noiva, lobos e tiranos devoram a noiva, lobos e tiranos destroem e desfiguram a noiva, mas a noiva é do noivo. Permaneça, pastor Nildo, permaneça.
Um terceiro conselho que eu te dou, amado: seja ensinável. Seja ensinável. Sabe, irmãos, uma coisa que atrapalha muitos crentes é porque eles crescem um pouquinho e já acham que sabe tudo. Oh, amado, quero fazer a lembrança do grande filósofo: só sei que nada sei. Oh, meus irmãos, vocês não imaginam o desespero que é estar aqui com vocês hoje, porque é um casamento do noivo eterno com a noiva, e eu estou sendo o orador do noivinho, entendeu? Só sei que nada sei. Nós precisamos aprender a cada dia. Então, pastor Nildo, hoje você está tendo um segundo começo. Não sei quantos mais estão aqui que passarão por uma vocação divina, mas preserve-se sendo ensinável. Aprenda com os seus mentores, valorize os seus líderes, mas descubra quem você é e realmente potencialize aquilo que você é. Oh, irmãos, é comum quando nós discipulamos e treinamos alguns alunos no seminário, alguns obreiros, eles falarem como nós, terem o nosso trejeito, mas geralmente nós aqui que não fazemos soldados de chumbo. Amém, irmãos? Porque nessa igreja, na igreja batista, nas igrejas históricas, nas igrejas de Jesus, nós deixamos com que cada um seja o que eles são. Amém? No colegiado apostólico, Pedro era do jeito dele, Paulo era do jeito dele, Tiago do jeito dele, João do jeito dele, e Jesus era o mestre sobre todos. Nós não formamos soldados de chumbo. Então, Nildo, seja ensinável, mas descubra quem você é. Descubra o que Deus tem para você. Porque eu sou um apaixonado por isso, de aprender com muitos. Eu conversava com o meu querido pastor José Silva no início da mensagem, antes do culto, e falávamos sobre o pastor Maurício. Pastor Maurício, que é presidente, foi presidente da convenção, presidente do seminário. Enquanto eu e a Nídia éramos ainda adolescentes, ele era o nosso líder de jovens, antes de ser pastor. Então o pastor Maurício tem uma história comigo muito mais profunda, porque ele era o nosso cuidador. Ele era um jovem que cuidava de outros jovens. E quando Deus me separou para o ministério, eu falei para ele que queria fazer seminário. E ele falou: não, Rai, não vai para cá, vai para colar. E aí ele me colocou no Seminário Batista Nacional, na época STBN, ainda antes de ser chamado STBnet, lá na igreja do pastor Enéas. Eu estudei lá, inclusive antes de construir aquela igreja. Eu fui daquela primeira fase. E por que eu estou falando isso? Oh, meus irmãos, enquanto eu pensava aqui em tudo isso, eu me lembrava do nosso amado mestre, pastor Enéas. Como é maravilhoso se lembrar dele. Pastor Nildo, você está debaixo da autoridade do pastor Ricardo, mas você tem que descobrir quem você é. Quem você é. Seja ensinável, aprenda, obedeça, cumpra o teu papel, mas seja o que Deus te separou para ser. Isso me faz lembrar o rei Davi. Quando Golias afrontava o exército de Israel, o que Saul quis dar para Davi? A armadura. Mas Saul era grandão, se destacava da maioria dos homens. Na cabeça dos homens era o ombro de Saul. E Davi, catatal, pequenininho. Ora, ele põe aquela roupona, aquela armadura, aquele escudo. Imagina, irmão, tudo frouxo e folgado. Era do rei, tinha a unção do rei, mas não era para Davi. E o que Davi faz? Davi então luta com Golias, com a espada de Saul, com a armadura de Saul. Mas ele foi lutar com Golias com o quê? Com uma funda e com uma pedra. Ele sabia quem ele era, mas ele era ensinável. Por quê? Porque depois ele passa a pertencer ao exército de Saul. E aí ele se destaca.
E aí ele alcança patamares mais elevados, como capitão e general. Ele não poderia agora falar para todo o exército: vocês irão lutar com fundas e pedras? Sim ou não? Ué, ele derrotou o maior inimigo. Todos sabiam que ele tinha uma habilidade exímia, ele tinha destruído Golias. E por que Davi, então, usa agora a espada e não mais fundas e pedras? Porque Davi era ensinável. Ele aprende a lutar agora com espadas, descobre a beleza de usar espadas, se torna exímio e agora se torna um grande capitão e general com espadas. Querido Nildo, seja ensinável. Seja ensinável. Apenas não use capa babilônica, amém? Porque as capas babilônicas são instrumentos de condenação, mas espadas de filisteu, Deus muitas vezes nos permite usar. Não seja um profissional da fé, pastor Nildo. Não seja um político da fé. Seja um pastor aprovado. E agora sobre esse ponto eu quero dar um exemplo do nosso querido pastor Enéas Tonini. Era com muita frequência que nós ouvíamos alguns conselhos do nosso amado mestre. O que o nosso mestre nos dizia naqueles dias? Ele dizia: seja um homem de convicção, não seja um banana. Ele dizia no seminário: quem é crente, me siga. Lembram disso? E ele pegava e ia para o culto. Pastor Nildo, não seja um profissional da fé, seja um pastor aprovado, que cuide da sua raiz, que cuide da sua vida, e não olhe para a copa das árvores. O que eu quero dizer com isso? Valorize a sua vida interior, mais do que a estética. Podem ver, amados, podem ver, hoje nós sofremos de um mal, que é um mal, eu diria, peçonhento. O pastorado hoje ele tem que ser uma pessoa de destaque nas redes sociais. Se ele é um homem de oração, se ele é um homem piedoso, ele já é descartado, porque ele não tem visualizações, ele não tem seguidores, ou ele não fala bem. Quem foi que disse isso? Quem que nos ensinou isso? Isso é capa babilônica ou é espada de filisteu? A gente tem que fazer um exercício sobre essas questões. Irmãos, a gente tem que cuidar da nossa raiz. Vocês têm que ver o pastor por aquilo que eles são, não por aquilo simplesmente que eles falam. Hoje as pessoas, elas se iludem com bons oradores. É gostoso ouvir uma boa mensagem, mas a gente tem que acompanhar a vida daqueles que de fato são, de fato têm cuidado com a sua vida interior, que preservam e cuidam das suas origens. Meus últimos 2 conselhos: busque o aplauso de uma só pessoa. Eu sei que vai ser muito difícil, Nildo, porque aqui na igreja a gente quer o feedback. Quem é que não gosta de um bom feedback? Quem é que não gosta do final do culto falar: pastor, Deus falou comigo? Todos nós. Mas lembre-se, Nildo, você está a serviço do noivo para cuidar desta noiva. Ora essa noiva vai olhar de cara feia para você, ora essa noiva vai te magoar, vai te entristecer, ora o teu pastor pode te aborrecer, a tua própria família, mas busque o aplauso de uma só pessoa, que é Deus. Podem ver, amados, hoje o pastorado ele sofre desse mal, porque se ele não estiver fazendo o que todo mundo quer, o povo vai para outra igreja, e o pastor fica meio vendido nessa situação. E eu quero dizer, irmão, não tenha medo, pastor Nildo, não tenha medo, porque aquele que te separou levantará ovelhas para te seguir, porque é assim que ele faz, porque a ovelha ouve a voz do pastor, lobos não ouvem ninguém. E o último conselho é: cuide e ame do rebanho de Deus. Eu até tinha anotado, pastor, nós não temos uma igreja, cuidamos de uma igreja.
aprendi com o pastor José Silva. Nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma igreja. Eu um dia deixarei a Igreja Batista Missionária em Ferraz. Eu espero e digo para eles que eu quero cuidar deles até o meu último respiro. Por quê? Porque aquela igreja também foi o meu segundo começo. Por isso que eu amo tanto ser pastor, irmãos. Eu amo tanto ser pastor porque um dia eu senti que Deus me separava para algo. E eu falava, eu sinto que o Espírito Santo tem alguma coisa comigo. O que o Espírito Santo tem comigo? E eu fui para o seminário. E ele disse para mim, vai para o seminário. E quando eu fiz a entrevista com o Deão, que é o pastor que nos entrevista, ele falou, por que você está aqui? Eu disse, eu estou aqui para me preparar para o ministério. Mas o que você vai ser? Eu falei, eu não sei. Eu me senti horrível, porque todo mundo entrava na sala do Deão e falava, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. E eu não sabia nem o que eu ia ser. E eu ficava numa angústia, me sentindo o patinho feio da classe. Patinho feio, sabe aquele negócio? O que você vai ser? Para onde você vai? Eu não sei, eu estou aqui me preparando. Mas no dia que eu entrei naquela igreja, o Espírito Santo me disse, você será pastor e professor de seminário. E lá estou até hoje, desde 95. Ali foi o meu segundo começo. Por isso que eu amo tanto pastorear. Porque eu sei que quando Ele separa a nossa vida, Ele não separa porque somos melhores, mas porque Ele viu que a gente seria útil à noiva. Pastor Nildo, ame o rebanho, cuide do rebanho, seja leal ao seu pastor e saiba que é essa fidelidade que você colocará diante de Deus, zelando pela igreja, por Deus, pela sua vida e família, você será recompensado. Eu gostaria agora de orar por você, meu irmão, porque nessa minha oração eu queria apenas dizer, tenha grandes referenciais na sua vida. E nessa oração eu queria deixar três pessoas para você e para a igreja. A primeira pessoa é do pastorado local, que representa o pastor Ricardo e o nosso querido pastor Elcio. Você é fruto deles. Seja grato a eles. Seja grato a eles. Jamais se esqueça disso. Tenha eles como referência da sua vida e zele por eles. O segundo referencial e o segundo legado eu queria deixar o pastor Enéas Tonini. Meus irmãos, como eu agradeço a Deus por ter sido aluno do pastor Enéas, por pertencer ao colegiado de pastores. Quantas lições o nosso servo de Deus, saudoso pastor Enéas, nos deixou. Quantas palavras, quantos dizeres. Nós caminhamos com aquela lenda viva. E nos seus últimos dias ainda tive a honra de poder dar aula do lado dele. Eu me lembro de um dia que todos estavam desesperados lá no seminário. Onde está o pastor Enéas? O pastor Enéas sumiu. Onde está o pastor Enéas? Todo mundo procurando o pastor Enéas. Eu acho que tinha seminarista achando que o pastor Enéas tinha sido arrebatado. Mas era meio improvável. Tinha um monte de pastor lá dando aula. Só o pastor Enéas. Então, por que ficaram desesperados? Porque ele já estava ali com seus 99, 100 anos ou ele ficava na sala dos professores, ou ele ia para algum outro lugar, era sempre acompanhado de alguém, porque ele já não estava andando direito. E todo mundo procura o pastor Enéas, e procura o pastor Enéas, e ninguém achava o pastor Enéas. E eu estava, naquele período, não estava dando aula, e eu comecei a caçar. Falei, agora tem que achar. E vamos nos banheiros, e vamos na cozinha, vamos. Porque ele poderia ter se desmaiado no banheiro ou algo do tipo. De repente eu olho na biblioteca. Na biblioteca tinha uma perninha, tipo assim, de fora. Sabe assim? Tem uns, as estantes, e eu vi um pezinho assim. Eu falei, escondidinho lá no fundo. Aí eu fui até pastor Enéas, está todo mundo desesperado. Aí ele, não, Raimundo, ele falava Raimundo. Eu estava fazendo a minha devocional. E ele tinha o hábito de ler a Bíblia e ir lendo a Bíblia e ir riscando com uma caneta vermelha. Quando ele acabava aquela Bíblia, ele pegava outra. Leu dezenas de Bíblias, irmãos.
E por que eu estou falando isso? Uma referência, tenha ele como referencial. Porque ele foi uma lenda viva para nós. Um homem ensinável, um homem convicto, um homem firme, um homem de princípios, que se manteve fiel durante toda a caminhada. Um homem que, se você quisesse encontrá-lo, você bastava ir na igreja do povo. Era ou não era, irmãos? Porque ele dizia: o pastor não abandona a sua igreja, e os domingos é dia do pastor. Oh, meus irmãos, pastor Nildo, você não vai pregar todo domingo, porque aqui tem o pastor titular, mas você é pastor auxiliar. Domingo é domingo de ficar na igreja local. Pastores cuidam das ovelhas. Se você quisesse achar o pastor Enéas, ele estava ou na igreja ou no seminário. Ele não estava entre os tigrões de Jesus, nas mídias. Ele estava onde? Ele estava ou nas casas de profeta ou na sua igreja local. Porque eu estou falando, olhe para o pastor Elcio, olhe para o pastor Ricardo, olhe para o pastor Enéas, mire nas estrelas, mire na lua, porque aí a gente atinge, quem sabe, as nuvens, sabe, pastor Nilton? É assim, porque quando a gente olha só para uma montanha, a gente mal consegue subir. A gente tem que olhar para essas pessoas. E o último que eu queria deixar aqui como um referencial para você e para nós é Richard Baxter. Richard Baxter, o pastor aprovado, que viveu no século 17. Ele marcou 3 séculos de pastorado. Durante 3 séculos, Richard Baxter foi prestigiado, homenageado e foi lido e aprendido. Spurgeon dizia palavras lindas sobre Baxter. Eu conheci Baxter lendo Spurgeon. E por que eu estou falando isso, Nildo? Você está aqui diante da maior riqueza de todas, que é as ovelhas de Jesus. Cuide do rebanho, mire alto e o Senhor te ajudará. Amém? Eu quero orar com a igreja, quero orar deixando essa palavra ao coração de vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso querido irmão pastor Nildo. Obrigado por essa igreja local, pela vida do pastor Ricardo. Obrigado pelo colegiado que hoje colocará as mãos sobre ele. Te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Obrigado por essa igreja local, que viu na vida do Nildo uma pessoa separada, uma pessoa especial, para cuidar deles. Ajuda, Pai, essa igreja a ver na vida do Nildo, do Ricardo, esses homens que foram separados pela Tua mão, para cuidar dessa obra tão importante, tão maravilhosa. Porque aquele que deseja o pastorado, excelente obra almeja. Ó Deus, obrigado, porque um dia o Senhor salvou o Nildo, e hoje o Senhor estará confirmando na vida dele o chamado para essa obra tão excelente. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, que viu nesse colega, nesse companheiro, um amigo, para compartilhar essa função nobre que é o cuidado da igreja. E obrigado, Deus, por essa igreja e por esses pastores que hoje estão representando esse colegiado, que abençoará a vida do Nildo, Pai, impondo as mãos e confirmando sobre ele essa santa vocação. Que o Senhor continue abençoando a vida do Nildo e a vida da Rose, seus filhos, e essa igreja local, para que eles possam, Deus, continuar sendo bênçãos sobre bênçãos a essa igreja, a essa cidade, e possam também, Senhor, ser homens e mulheres aprovados para a honra, para a glória do Teu nome. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Ricardo. Obrigado, irmãos. Deus seja louvado.